tuas mãos, usa ele em nome de Jesus. Aleluia. Em diante, eu quero ler com a igreja nessa tarde e quero dizer a todos que me ouvem, fique atento à voz de Deus. Aleluia. Como nós já sentimos e ouvimos da parte de Deus, que falou muito conosco, que pode Deus falar contigo também nessa tarde. Amém. Daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso e rigor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e outra extremidade da terra, do céu. E arrependei-vos, pois da parábola da figueira, quando já os seus ramos estão terros e brota folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo e as portas. Em verdade vos digo que quando não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes nessa tarde de poder trazer aqui o ídolo de Jesus para essa localidade. Você tem que ser um privilegiado nessa tarde de poder ouvir aquilo que Deus mandou fazer, pregar o evangelho a toda criatura. E nós aqui estamos em nome de Jesus, nós estamos aqui em nome do meu pastor, a qual eu tenho uma grande honra por ele, e os demais irmãos aqui, mas eu estou aqui em nome de Jesus, trazendo a palavra de nosso Deus. Nessa tarde, pelo início desse culto, foi lido aqui sobre Zaqueu. Diz a Bíblia que ele era um homem rico, era um cobrador de imposto da época, e ele queria ver Jesus. Ele era um homem importante e ele precisava de encontrar com Jesus, mas ele teve que subir numa figueira, né, para poder encontrar com Jesus. Mas também nós ouvimos nessa tarde aquele homem chamado o cego de Jericó, que ele era cego, mas ele não era surdo, ele ouvia, né? E ele ouviu a palavra de Deus, e Jesus abriu os olhos dele, e ele não ficou mais cego, porque ele ouviu a voz de Deus. Nós também lemos aqui nessa tarde, eu quero que com poucas palavras deixar o recado da parte de Deus para o nosso coração e para o coração daquele que quer ouvir, porque a palavra de Deus, ela só fala no coração que está aberto para ouvir a sua voz. E se você abrir o seu coração, Deus fala contigo. E nessa tarde nós estamos aqui reunidos em nome da igreja evangélica, né, que nós a qual servimos a Deus, aqui embaixo, no nosso bairro aqui, do lado de Santa Clara. Nós estamos aqui bem na divisa aqui do bairro Santo Agostinho, né, que o povo coloca os nomes de Santo, né? E aqui nós estamos aqui para trazer a mensagem do Santo para você ouvir e você dar crédito. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, eu tenho trazido nessa tarde uma palavra sobre aquilo que Jesus veio aqui e ensinou e pregou. Naquela época que ele veio também, ele deixou uma palavra bastante forte. Nesse texto que nós lemos, dizia ele que o Filho do Homem virá no momento em que ninguém espera. Assim como fosse você vai marcar uma festa na sua casa com antecedência, com 30 dias de antecedência. Você vai contando os dias e horas para chegar àquela festa. Assim também é a vida de Jesus. A vida de Jesus é mais certa do que a festa que você marcou para que você possa realizar 30 dias depois. Sabe por causa de quê?
Porque nós, às vezes, marcamos alguma coisa e não conseguimos, não vai realizar aquilo que nós queremos. Mas Deus marcou a data, não marcou a data, mas Ele marcou que Jesus viria. E o tempo que nós vemos diante dos nossos olhos, nós vemos que tudo está preparado para que a volta de Cristo seja, não sei quando será, mas será breve. Sabe por quê? Porque tudo que nós vemos diante dos nossos olhos está cumprido. Louvado seja Deus. Nós, então, trazemos aqui essa mensagem que Mateus escreveu e Jesus ditou sobre o capítulo 24, sobre essa mensagem que nós lemos. Jesus virá. E naquele dia que ele virá, vai trazer uma grande surpresa para a humanidade. E todos verão. Inclusive até aquele que já partiu, mesmo nesse tempo agora, já está no cemitério, ele vai também ter que dar conta a Deus pelo tempo que passou. Porque nosso Deus, ele não é só Deus dos vivos, mas é Deus também dos mortos. Às vezes a pessoa pensa assim, não, morreu, acabou, não tem mais jeito, né? Mas sim tem. Para Deus, ele existe sim um jeito. Porque nós vemos na palavra de Deus de que tinha dois homens, um era rico e o outro era pobre. O pobre morreu rico e depois morreu pobre. Então nós vemos aí a passagem que Jesus fez muita, fez comparação com parábola, e falava assim, então, desse homem chamado Lázaro, que era um mendigo, ele vivia ali ao redor daquele